Vamos para a palavra? Eu não sei se vai ter culto infantil, não sei se vai ter os pequenininhos, mas acho que é bom ficar, né? Vamos para a palavra? Hoje a palavra é um culto de Natal e eu quero aqui agradecer aos nossos visitantes, aqueles que estão nos visitando. Deus abençoe grandemente vocês, amém? Vocês já são conhecidos nossos. Hoje temos um culto de Natal. Sei que Natal ainda falta alguns dias, mas é o nosso culto de Natal e o tema é o presente de Deus, claro, muito pertinente ao dia. O texto que nós vamos ler é o texto tão conhecido de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler o texto e já ouvir a palavra de Deus. Vai ser projetado aqui, não vai? Vai ser projetado, né? Então tá bom. Vamos lá, diz assim a palavra. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Continuando. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos os que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, tudo que aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Somente até aí. Vamos orar. Deus, te agradecemos, Pai. Te louvamos, Pai, por este momento tão lindo e maravilhoso que foi o seu nascimento. Obrigado, Senhor, porque o seu nascimento trouxe vida e restauração para todos nós, nos alcançando. Fale conosco, Pai, através da sua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. O Júlio contando, né, a história de que indo para Catanduva com a sua esposa, que está grávida. Eu fico imaginando também a cena de José indo com Maria grávida, né? Na época, imagino que ela devia estar, não motorizado, mas devia ser algum cavalo, talvez um jumentinho, levando Maria grávida, indo pelo deserto até Belém, porque estava acontecendo o primeiro recenseamento, que quer dizer, uma contagem do grande povo. E como José, no caso, ele era da descendência de Davi, então ele tinha que ir para Belém. Imagine a cena, a cidade estava extremamente movimentada. Muita gente foi procurar a hospedaria, foi procurar um hotel. A hospedaria significa como se fosse procurar um hotel. E não tinha mais vaga. Olha que situação dessa família.
E de repente a Maria, olha, vai nascer, vai nascer, vai nascer, e não tem lugar para a família se acomodar. Até que Deus direciona eles irem para o lugar mais improvável, o lugar mais, vamos dizer assim, que qualquer família não levaria, ou o marido levaria a sua esposa, para que ela viesse a ter um filho, que é justamente no lugar onde ficavam os animais. Veja como Deus faz as coisas. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que poderia escolher o nascimento de seu filho no mais alto lugar, no palácio dos palácios, entre os reis, mas decidiu escolher no lugar mais humilde da terra. Isso já nos traz aqui um grande ensinamento sobre esse tema, sobre o grande nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus é um presente de Deus para nós. Estamos chegando beirando o Natal, e geralmente é costume nosso receber presentes, comprar presentes. Quem vai fazer aqui amigo oculto em família? Quem vai fazer aqui amigo oculto em família? Nem só pouquinha gente vai fazer amigo oculto em família. Nós também vamos fazer em casa, tá lá. É um amigo oculto que, na verdade, não é nada de oculto, né? Grande parte já sabe quem já tirou, e fica difícil assim, né? Mas é gostoso quando a gente compra presente e quando a gente recebe presente, e é muito gostoso esse momento de se presentear. E o Natal é justamente isso, é Deus nos presenteando com a vida de seu Filho. É por isso que o Natal tem que nos fazer lembrar que Deus nos amou primeiro de uma forma tão poderosa, que nos presenteou com o seu Filho. Veja, o que o Natal, e eu quero trazer algumas coisas rápidas para a gente pensar, porque o tema é muito falado, todo ano geralmente é sempre o mesmo assunto. Eu queria trazer você para uma outra forma de ver o que o Natal deve nos fazer lembrar. Uma das coisas que deve nos fazer lembrar sempre no Natal não é Papai Noel, por mais que seja muito comum, a gente falou isso aqui na quarta-feira, né? Sobre Papai Noel, sobre árvore de Natal, como o cristão deve se comportar e se contextualizar sem pecar em meio a essa tradição, em meio a onde há tanto consumismo, tanto... Isso, quando eu falo de consumismo, a questão do comércio, isso não quer dizer algo ruim, que nem falamos aqui na quarta. O comércio precisa girar. O que deve sempre tomar conta, que a gente tem que vigiar, é o nosso coração, para a gente não ser levado por esse consumismo, gastar mais do que ganha e tudo mais. Mas, enfim, mas o que deve de fato nos fazer lembrar na época do Natal? Um dos pontos, entre muitos, um dos pontos que deve nos fazer lembrar nessa época de Natal é que Deus é fiel em cumprir suas promessas. Eu vou repetir. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus, ele é galardoador. Quer dizer, ele tem prazer em nos abençoar. Deus é fiel. O Natal deve sempre nos fazer lembrar que Deus é fiel e que ele cumpre as suas promessas. Lembrando que lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, Deus fez o mundo perfeito e por causa do pecado, o pecado veio e contaminou tudo, ele estragou tudo, trouxe para nós morte, doença, tristeza, guerra, dor. Mas Deus lá em Gênesis já falou, olha, eu enviarei um filho que virá de uma mulher e ele com autoridade pisará na cabeça da serpente. Essa já começou a promessa de Deus. O homem pecou. O homem, por causa de seu pecado, se afastou de mim, mas eu hei de providenciar a resposta. Eu trarei a solução, e o meu filho que nascerá de uma mulher pisará na cabeça da serpente. Já era a promessa lá em Gênesis do Messias, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Aleluia. Deus, então, primeiro precisava estruturar um povo, para que esse povo crescesse, conhecesse Deus, e pudesse desse povo, da linhagem desse povo, nascer o Messias. Então, quando eu olho para o Natal, eu tenho que lembrar, Deus é fiel. A Bíblia tem mais de 6.000 promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus não é homem para mentir. Ele cumpre a sua palavra. Amém? Por isso, irmãos, eu quero ler um texto, Isaías 9:2 diz assim, olha só, já a profecia, a vinda do Messias sendo profetizada pelo profeta Isaías. Diz lá, Isaías 9:2 diz assim, o povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará.
Olha a promessa de novo aí, de Deus para Isaías, muito antes de Jesus nascer. Lá no versículo 6 e versículo 7 continua assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Aleluia! Então, quando eu olho para esses textos, eu vejo, Deus é fiel. E mesmo que nós andávamos em trevas, Ele cumpriu a sua palavra e trouxe o seu Filho para morrer na cruz em meu lugar e no seu lugar. O que eu devo lembrar quando chega nesse período de Natal? Uma das coisas que precisa me trazer à memória, que ainda existe esperança para você. A mensagem do Natal é uma mensagem de esperança. Estávamos em trevas, estávamos perdidos, e essa é a palavra de Deus. Olha, ainda há esperança para todos vocês, ainda há solução. Você olha para hoje, você olha hoje no mundo, e parece que a violência aumenta cada dia mais, e por mais que a violência aumente, isso sim é preocupante, e devemos confiar em Deus cada vez mais, mas aqueles que estão praticando a violência, ainda há esperança para eles. Ainda há esperança para o mais vil pecador. E a igreja tem essa responsabilidade de anunciar e proclamar o Natal de Jesus. O Natal de Jesus não é só no dia 25 de dezembro. O Natal de Jesus é todos os dias, porque é uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida e de restauração que deve ser anunciada a todos os povos. Amém? Então, a mensagem do Natal e o que deve me fazer lembrar é: ainda há esperança para você. Vou ler mais um texto. Jeremias 29, 11 a 13 diz assim. Olha o que Deus diz para nós. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Olha, é Deus falando para você. Deus tem planos para você. Ele diz assim, olha, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, o que ele fala? Eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, o quê? Me encontrarão. Olha lá, o próprio testemunho do Júlio. Eu orei, e quando você ora e busca de todo o coração, você o encontra. E aí o milagre acontece. Amém, irmãos? Ah, mas Senhor, você pode dizer, mas pastor, eu já tenho feito isso por tanto tempo. Eu sei, irmãos, eu já passei por isso também. É claro que talvez, pense bem assim, Deus é soberano e Ele não muda. Vai acontecer situações de você buscar a Deus de todo o coração e naquele exato momento Deus te responder. E aleluia por isso. Mas vai acontecer sim, de você buscar a Deus de todo o coração e a resposta de Deus virá em um certo processo. Porque muitas vezes Deus quer mudar e modelar alguma coisa em você. Quando você começa a orar e você clama a Deus por uma situação, e Deus responde na hora, é porque você já estava pronto para receber aquilo. Mas quando você está pedindo algo de coração, e aquilo que você está pedindo, que está alinhado com Deus, não está acontecendo ainda, faça uma pergunta para você mesmo. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é o processo que eu preciso ter, ou viver, ou mudar, para que a bênção de Deus venha acontecer? Talvez, em muitas situações, coisas precisam ser retiradas da sua vida, ou coisas precisam ser acrescentadas na sua vida, para que Deus então possa derramar as bênçãos sobre você. Ele tem prazer em te abençoar. É como se eu chegasse, para você entender o que eu estou querendo dizer, meu filho tem 9 anos, imagine se ele pede uma coisa que é extremamente perigosa, sei lá, uma faca, alguma coisa muito perigosa. Seria incoerência e loucura eu fazer isso, certo? Mesmo eu tendo prazer em abençoar ele com presentes, eu nunca daria algo que viesse a machucar ele. A mesma coisa é saber que Deus é abençoador e que se naquele momento você não estiver pronto para receber, Ele não te dará, até você estar pronto para receber essa bênção.
Então, eu quero dizer para você algo importante, que você tem essa esperança de que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Deus não tem planos de mal, mas planos de bênção, planos maravilhosos para você. E quando eu digo isso, planos maravilhosos, não quer dizer também que Ele quer que você fique agora no maior conforto. Não, é que Ele vai dizer o seguinte, que tudo que você passar, em todos os momentos que você estiver, a minha presença estará com você. Pode muitas vezes faltar coisas que você tanto deseja, como o celular último ano, ou como o carro do último ano, mas se não te faltar a presença de Deus, você já tem tudo, amém, irmãos? O que importa na vida do cristão, é o que cantamos, é que Ele seja o centro da nossa vida. E Ele sendo o centro da nossa vida e não as coisas, tudo você já tem, amém, irmãos? Tudo você já tem. Então, a esperança de Deus é a presença de Deus em nós. Não tem como você viver uma vida de esperança sem a presença dEle. Você só tem esperança porque Ele habita em mim, Ele habita em você. Porque Ele é a esperança, Ele é o príncipe da paz. Como lemos lá em Isaías. Jó, acho que não pôde projetar aqui, mas eu quero ler com você. Jó 14:7 diz assim, olha o que Jó 14:7 diz. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e não cessarão os seus frutos. Tem até uma canção, né? Uma canção muito linda. Como é que é essa canção, meu amor? Há esperança para você. Aleluia. Mesmo que o texto de Jó, quando ele fala, mesmo que uma árvore cortada, mas ela estando com as suas raízes firmes, ela ainda brotará e produzirá frutos. Não importa a situação. Pode vir situações da sua vida que venham a mexer com você. Até mesmo talvez quebrar uma parte, mas se as raízes estiverem fincadas no Senhor, eu digo para você, ela brotará novamente. Gerará frutos para a bênção e para a glória do Senhor. Porque sempre há esperança para aqueles que andam e caminham com o Senhor. Há esperança para você sempre, sempre, sempre. O Natal nos faz lembrar isso. Nos faz lembrar que Deus é fiel e que sempre haverá esperança para você. Amém, irmãos? E o que o Natal é? Se alguém perguntar assim, o que o Natal é de fato? Eu quero dizer para você algo importante. O Natal é uma missão de resgate. Quem já viu aqueles filmes de guerra, sabe? Meu filho gosta daquele filme, nossa, eu fico assim brincando que meu filho gosta de alguns filmes muito inusitados, né? Brinca. E meu filho já viu comigo já aquele filme muito antigo, aquele Resgate do Soldado Ryan. Quem já viu esse filme já? É um filme de guerra e tal, e ele ficou bacana. Puxa, nossa, como é que aqueles soldados saíram? Muitos deles, quase todos praticamente, morreram para salvar um homem, né? E o interessante é que no final, eu já estou dando spoiler, o filme é antigo, então vou dar esse spoiler do filme. No final chega, acho que não sei se é o tenente ou o capitão, ele chega depois de grande parte dos soldados morrerem para poder salvar esse Ryan, ele chega para o rapaz e fala assim, faça valer a pena. Faça valer a pena. Se Jesus fosse trazer uma palavra para nós, a mesma coisa ele diria, eu morri na cruz, no seu lugar. Você entendeu o meu sacrifício, então faça valer a pena. O Natal é uma missão de resgate. O Natal, Deus, veja, você olha Filipenses capítulo 2, você vê assim, e Deus, Ele abriu mão de toda a glória. Ele se esvaziou de si mesmo e veio habitar entre os homens, e o seu nome será poderoso. O seu nome terá autoridade nos céus e na terra. Aleluia por isso. Veja, o Natal é uma missão de resgate. Eu quero ler de novo um texto, 1 João 4, de 9 a 10, que diz assim, ó, Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos o quê? Vida. E ele continua,
é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Foi o que o Renato falou no início aqui. O Natal é uma missão de resgate. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos longe de Deus por causa de nossos pecados. Então Ele enviou o seu Filho Jesus para poder nos trazer de volta ao Deus Pai, porque Ele nos amou primeiro, nos trazendo o perdão de nossos pecados, nos reconciliando com Deus e nos trazendo vida, vida de verdade, vida em abundância. Aleluia por isso. Quando alguém te perguntar o que é o Natal, para mim o Natal é vida em Jesus. Natal não é presentes, apesar de ter seus momentos sim, e isso é legal a fazer. O Natal não é simplesmente comida, aquela mesa farta, isso também é gostoso, não tem problema nenhum com isso. Natal não é árvore, aquelas árvores, ou Papai Noel, ou qualquer outra coisa. O Natal, de verdade, é Jesus vivendo em mim, é Jesus reinando em mim, é Jesus vivendo em nós. Aleluia por isso, porque Ele veio para me resgatar. Você tem que ter esse coração e entender isso. Ele te resgatou, você não merecia e não merece absolutamente nada. Aí você fala, mas pastor, eu sou tão bonzinho, eu não minto, eu não falo nada, eu não falo mal de ninguém, eu não critico ninguém. Eu não faço isso. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim, Ele veio e nos amou. Mesmo assim Ele fala, Mara, eu te amo. Filho, eu te amo, eu amo você. Eu sei que você não é perfeito, mas aquele que é perfeito vive em você. Amém, irmãos? E por isso eu digo, eu amo você. O Natal é um resgate de Deus para nós. E qual deve ser, então, a nossa reação a essa mensagem? Você já entendeu o que nos deve lembrar? Que Deus é fiel, que Deus nos traz esperança, que Ele é poderoso, que Ele veio para nos resgatar, que o Natal é Jesus vivendo em mim. Então, qual é a minha resposta agora? Qual é a minha reação com relação a tudo isso? Primeiro ponto, quando você recebe esse presente de Deus, que é Jesus, você não precisa mais viver ou sentir medo. Você não precisa mais sentir medo. E vamos lá, Lucas 2,10 diz assim, olha só o texto que a gente leu lá no início. Lucas 2, versículo 10. Pode projetar isso? Lucas 2,10 diz assim, mas o anjo lhes disse, o que ele disse para eles? Não tenham medo. O anjo chegou e já diga para ele, não tenham medo, por quê? Porque trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Quando fala todo o povo, não é só o povo de Israel, mas a nós também. A primeira mensagem do anjo na notícia é, não tenham medo. Não tenham medo. Você entendeu, você sabe que o presente de Deus que é Jesus está vivendo em você, isso lança fora todo o medo. O cristão que anda no Espírito e na presença de Deus não pode ser uma pessoa que caminha com medo. Não pode ser uma pessoa que caminha temerosa. Ai, como será o futuro? Ai, o que vai acontecer com a minha vida no presente? Ai, como será isso, meu Deus? Ai, meu Deus, me ajuda. Não, Ele está com você. Lembre-se, Jeremias 29. Ele tem planos maravilhosos para você. Se Ele tem planos maravilhosos para a minha vida, por que você há de temer? Por que você há de ficar apavorado com aquilo que está no presente? Lembre-se, você não tem poder do futuro, mas Deus conhece o seu amanhã. Se Deus pudesse mostrar na tela da sua televisão, falar assim, filho, fica calmo, olha como é que vai ser você daqui a 2 dias, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Fique calmo, eu estou cuidando de você. Aquela luta, aquela adversidade que está passando agora, isso vai passar e você vai desfrutar do melhor meu aqui, ó. Fique calmo. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é não tenham medo, amém, irmãos? Fique calmo, tranquiliza seu coração, apenas confia em Deus, caminhe com Ele, junto com a sua palavra e descanse no Senhor, amém? Senhor, talvez o que eu estou vivendo hoje sejam dias difíceis, sejam dias
complicados, mas eu quero descansar no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para mim, e eu caminharei contigo, e eu sei que isso vai passar, e eu vou chegar em um momento onde eu vou olhar para trás e falar assim, obrigado, Senhor, porque eu estava em um momento tão difícil, e o Senhor me guardou, o Senhor me abençoou, o Senhor me protegeu. Amém, irmão? É só você olhar para a história, olha para o seu passado, olha para coisas que já passaram, para aqueles momentos difíceis, talvez que você passou há 3, 4, 5 anos atrás, e olha como é que Deus guardou você, e você está aqui hoje, feliz, com saúde, bem, amém, irmãos? E se isso aconteceu lá, vai acontecer para frente também, então descanse no Senhor, não tenha medo. Quando a alegria de Deus entra em você, todo medo vai embora. Não tem como andar com medo se a alegria do Espírito está transbordando na sua vida. Não tem como andar com medo se o Espírito Santo que produz o fruto está gerando alegria, paz, bondade. Não tem, você andar confiante. É o que o Salmos 23 diz. Mesmo que eu ande... Veja bem, vamos botar esses salmos em prática? Aqueles salmos tão conhecidos? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele está querendo dizer? Mesmo que eu ande pelo pior momento da minha vida, mesmo que eu esteja passando por um vale de morte, de dor, de tristeza, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que ele fala? Não temerei mal nenhum, porque o Senhor está conosco, aleluia! Ele está conosco, então não tenha medo. Você olha para as notícias, aí você vê o governo fazendo os seus projetos muito mal feitos, e eu não estou dizendo de A ou B político, por favor, mas é sim que está acontecendo. A inflação, ou dizer o dólar, né? O pessoal está vendo isso nas notícias, né? Subir nas alturas. A notícia está dizendo que a gente vai entrar em um momento perigoso, problemático com relação a valores. Porque como está começando a subir agora, isso vai começar a refletir daqui a algumas semanas. Logo, logo você vai ver o combustível aumentando, logo, logo você vai ver o pão aumentando, aí você pode pensar, ai meu Deus, e agora? O que vai ser do meu 2025? Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Sabe por quê? Já foi dito isso por um pastor, não lembro qual foi o pastor, Cláudio Duarte, isso. O mundo pode estar em crise, mas o céu, é isso que ele fala? O mundo pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Aleluia, o céu não está em crise. O Brasil pode estar passando por crise, mas os céus não estão em crise. E nós somos cidadãos de quem? Do reino de Deus. Para os cidadãos do reino de Deus, não temos crise como cidadãos do reino. Então, não tenham medo. Quando a alegria de Deus invade o nosso coração, o medo vai embora. Essa é a nossa reação. Outra reação que temos, agora sabendo que não temos mais medo, que andamos em alegria, o próximo passo na resposta do presente de Deus em nós é uma vida de louvor e adoração. Você está transbordante de alegria, porque você recebeu um presente que você não merecia. Você está transbordante de alegria e cheio de esperança, porque você sabe que você pode confiar em um Deus que vai prover tudo aquilo que você precisa, mesmo que eu e você não mereça. Mas aí ele continua dizendo, agora que você está vivenciando tudo isso, viva uma vida de gratidão, de louvor e adoração a mim. Veja Lucas 2, 13 e 14, o mesmo texto, Lucas 2, 13 e 14. Veja o que aconteceu. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Veja, os anjos fizeram isso. Os anjos, ao saberem que Jesus, o Messias, está vindo, e olha que o Messias estava indo, não era para resgatar os anjos. O resgate não era para eles, era para nós. Mas mesmo assim, os anjos se enchem de alegria e louvam a Deus dizendo, glória. Veja que o anjo junta de repente uma multidão do exército celestial. Eles louvam a Deus dizendo, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles a quem Deus se agrada. Então nós somos convidados, junto aos anjos de Deus, de adorar ao Senhor dos Senhores e dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor nasceu. Obrigado porque o Senhor veio a mim e me resgatou. Louvado seja o teu nome. Aleluia. A vida do cristão que recebe esse presente é uma vida de louvor e adoração, porque você já não caminha mais com medo, transbordante e de alegria.
Então agora você está transbordando de alegria, cheio de esperança, vivendo uma vida de adoração e louvor. Qual é o terceiro passo? É o que aconteceu agora com os pastores. Lucas 2, 16 a 18, e eu vou encerrar por aqui. Lucas 2, 16 a 18 acontece assim. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. E agora o que acontece? Veja, depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Então o terceiro passo de reação minha e sua, quando nós não encontramos o presente é, primeiramente, esse presente tira de nós todo medo, nos transborda de alegria, de esperança e de fé. Faz com que a gente comece a viver uma vida de louvor e adoração. E o próximo passo é se tornar uma testemunha de Jesus, um proclamador do reino dos céus. Veja, os anjos, ao verem o bebê, a esperança de Israel e de todo o povo, sabendo da notícia dos anjos, qual foi a primeira reação deles? Eles saíram e contaram para todos que o Messias nasceu, e o texto diz que todos ficaram admirados com essa mensagem. Essa, então, para nós, também é a mensagem do Natal. Que a esperança de Deus esteja sobre mim e sobre você, mesmo sob dias difíceis. Saiba que Deus é fiel e que Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Então descanse no Senhor, mesmo que os seus olhos não estejam enxergando isso. Isso é viver pela fé. Descanse no Senhor. E o terceiro ponto, seja um proclamador do Evangelho. Seja um proclamador da palavra. Natal não é falar, que nem a gente falou quarta-feira, né? É muito simples só falar, Feliz Natal. Não, vá além. Feliz Natal e que Jesus seja a sua vida, que Jesus seja o Senhor da sua vida, porque Jesus pode curar você, salvar você, restaurar você. O verdadeiro Natal é Jesus em nós. Seja um proclamador do nascimento do Messias e anuncie aos povos que estão em trevas que a esperança ainda há para eles também. Amém? Deus conta com a sua igreja. Se tem um momento dos 12 meses do ano, o mês de dezembro é o mês mais propício da igreja aproveitar e proclamar Jesus. Todo mundo em dezembro, perando o Natal, todo mundo está ouvindo falar de Jesus. Você vê até televisão, que é televisão que muitas vezes tem programas pagãos, televisão com programas indecentes. Quando você vê, lança filmes de Jesus, até a televisão, é o que Jesus disse, se a igreja não faz, até as pedras clamarão. Olha, irmãos, esse é o melhor momento para nós anunciarmos Jesus, para chegarmos para as pessoas e falar, olha, Jesus ama você, Jesus tem um plano para você, Jesus quer salvar a sua vida, Ele quer nascer e Ele quer começar uma nova história com você. Então aproveite essas oportunidades para anunciar Jesus. O Natal mesmo, na virada, que vai ser semana que vem, eu imagino que todos vocês vão estar em família, certo? Talvez alguns familiares seus, talvez não sejam cristãos. Aproveite essa oportunidade. Na hora que você sentar na mesa, preparar a mesa da ceia. Lembra, o foco não é a comida. Apesar de ser muito bom comer as comidas de Natal, né? Rabanada, eu que amo rabanada, né? E bacalhau, eu também amo bacalhau. Meu sogro não gosta muito não, né? E todas as coisas mais, eu sei que isso é muito gostoso. Mas lembre-se, Jesus é o centro. Ele é o centro. Quando estivermos ali, naquele momento, antes de comer, aproveite a oportunidade. Se tiver alguém não cristão ali, é o momento de você levar a palavra, de você orar, que Jesus seja o centro do seu Natal, que Jesus seja o centro da sua vida, porque este momento aqui é um momento de alegria e comunhão na presença dEle. Amém, irmãos? Que assim seja entre nós e que você tenha um Natal junto com a sua família muito abençoador. Que a alegria do Senhor esteja junto com vocês naquele momento e que vocês aproveitem essa oportunidade para anunciar o Jesus que nasceu, que morreu e que está vivo para todo sempre. Amém, irmãos?